Olá pessoal, sou Alda Soares, professora da Acrylex e vou gravar para vocês uma série de vídeos explicando e tirando suas dúvidas sobre as diferentes técnicas do craquelê. Neste primeiro vídeo vou ensinar a usar a tinta Craquelex, tá? Fazendo este efeito aqui, este efeito que eu fiz na plaquinha de MDF, tá bom? Eu já tenho uma plaquinha aqui pintada, já preparada, que eu pintei com a tinta acrílica fosca da Acrylex. Essa cor aqui é o marrom escuro. Já preparei ela. Então aqui eu demarquei com uma fita crepe, que eu só vou fazer o craquelê nessas duas extremidades aqui, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês o produto que eu vou usar hoje, que é a base para a tinta Craquelex e a tinta Craquelex. Esses dois produtos eles vendem separadamente, mas vocês têm que ter os dois para poder criar esse efeito aqui. Primeiro nós vamos usar a base para a tinta Craquelex. Vamos passar nessa parte onde a gente quer craquelar. E eu vou usar aqui nessa técnica os pincéis de cerdas duras, tá? Aqui eu vou usar o pincel da Condor, a ordem do pincel é 456, e eu vou usar o tamanho número 14. Mas aí depende do tamanho que vocês forem fazer a peça, né? E também você pode usar os pincéis da Acrylex, é a ordem 054, e esse é o número 12. Qualquer um dos dois, porque eles são de cerdas duras assim, tá bom? Então eu vou passar aqui primeiro a base para a tinta Craquelex, que eu já coloquei aqui no pratinho descartável. Vocês vão passar esticando o produto, não deixando assim parte nenhuma sem passar, porque para craquelar direitinho, e esticando, né? Não precisa passar duas de mão, eu passo uma de mão só, uma de mão generosa, que já é o suficiente para fazer um craquelado bem legal. Esses produtos são todos à base de água, você no recipiente com água você coloca o pincel. Aqui nesse outro lado da plaquinha, eu já tinha passado a base para a tinta Craquelex e deixei secar. Vocês podem acelerar a secagem com um secador de cabelo, mas aqui eu já deixei secar naturalmente e vou já mostrar a técnica para vocês. Agora a gente vai usar a tinta Craquelex, ela se encontra em várias cores, aqui eu vou usar o amarelo ouro, tá? Eu vou explicar para vocês que quando vocês abrirem a tinta, antes de usar, vocês têm em mãos um palito de churrasco, um palito de picolé, até o cabo do pincel, essa parte aqui, tanto faz, vocês mexam bem para a tinta ficar uniforme, a água misturar com o pigmento, com a tinta, tá? Porque ela vem bem separada, se vocês não fizerem esse procedimento, às vezes o craquelê não fica legal. Coloquem também a tinta num pratinho descartável. E novamente eu vou usar o pincel de cerdas duras para essa técnica. Além desse pincel de cerdas duras, a gente pode usar também a esponja, uma esponja também de textura, uma esponja grossa, tá? A Condor também tem essas esponjinhas. Vocês encontram em qualquer loja de artesanato, já tem todo esse material. Então, depois de seco, eu vou pegar a tinta Craquelex. Vou chegar mais para perto de vocês aqui, para vocês verem direitinho. Então, o pincel tem que estar bem carregado de tinta. Por quê? Essa técnica é uma textura. Então, não pode estar com pouca tinta no pincel. E vocês vão aplicando a tinta em camadas, né? Eu vou dando batidinhas da tinta no MDF, já com a base para tinta Craquelex. E vocês veem, ó, que a gente não pode repor aonde a gente já pintou. Vocês têm que dar uma sequência, né, emendando aonde parou a tinta, ó, tá vendo? Eu gosto de explicar bem devagar, bem explicado, para vocês entenderem. Porque não gosto que estique a tinta assim, porque não é que esteja errado, não fica um efeito bonito. O efeito mais bonito é assim, dando batidinhas, com bastante tinta no pincel, sem descarregar o pincel. O que seria isso? Eu continuar batendo, só com essa quantidade de tinta que está no meu pincel.
que ia acontecer? Aqui ia ficar um craquelê bonito e aonde eu fui batendo com pouca tinta no pincel, não ficaria diferente. Então, é uma sequência, a gente dá uma sequência, façam devagar, porque não adianta pressa, porque não vai ficar bonito. Toda vez vocês vão pegar mais tinta, porque com bastante tinta no pincel, vocês vão dando batidinho e vai criando esse efeito de textura. Não é difícil, é só seguir. Por isso que eu estou gravando esses vídeos, para vocês aprenderem bem a técnica, porque tem alguns segredinhos, né? Às vezes é uma coisa que a gente faz que dá errado. E seguindo aí os meus vídeos, vocês vão ver que não é difícil. Vou pegar mais um pouquinho aqui, para completar, tá bom? Então, mesmo que vocês vejam que alguma parte vocês acham que ficou com pouco, vocês não vão lá repor, tá? Porque senão não vai ficar legal. Desse outro lado, que eu passei para vocês, para eu ver a base para tinta Craquelex, eu vou dar uma secadinha com o secador. Deixa eu pegar o papelzinho aqui. E eu vou dar uma secada, ó. O meu secador não é bem fraco, mas não vou demorar muito. Para vocês poderem ver que eu vou aplicar também com a esponja. Só para vocês terem uma ideia, porque às vezes as pessoas pensam que só pode aplicar com pincel. E pode aplicar com a esponja, também fica bem legal com a esponja. Gente, enquanto eu estou secando aqui, eu vou explicar algumas coisas para vocês. Vocês podem usar essa técnica também em outras superfícies, como o plástico, o alumínio e o vidro. Sendo que a única diferença que vocês vão fazer é vocês vão ter que passar o primer, tá? Vou mostrar para vocês o primer. O primer é esse produto que prepara os metais, o PET e o vidro para receber a tinta, tá? Depois de vocês passarem 2 de mão de primer, né? Vocês vêm com 2 de mão da tinta que vocês escolheram, ou acrílica ou uma PVA, tá bom? Depois desse processo, tudo é igual do que eu estou ensinando para vocês aqui. Mesma coisa, vai passar a base para a tinta Craquelex e depois a tinta Craquelex nesse sistema que eu ensinei para vocês, do pincel de cerdas duras ou então de esponja, tá? Aqui já tá bom, eu já vou demonstrar para vocês. Vou botar mais... Deixa eu pegar com o palito aqui o restante da minha tinta, para vocês verem como é que eu vou fazer com a esponja. É no mesmo sistema do pincel, quase tudo igual. Que já dá para eu fazer. Então, aqui eu vou pegar... Aqui eu tenho algumas peças aqui que eu fiz com a esponja, tá? Vocês veem que fica um pouco diferente. Também fica igual uma textura, mas fica mais largo, né? Fica um craquelê maior. Aqui, ó, fiz em cima dessa caixinha. Não sei se está dando para vocês verem. Eu fiz com a tinta marrom embaixo e o craquelê marrom também em cima, tá bom? Aí fica um pouquinho diferente, mas a textura é a mesma. Então aqui, vamos pegar, ó. Mesma coisa, vocês têm que ter bastante tinta na esponja, tá? E vão bater. Porque você tendo bastante tinta, o que vai acontecer? Na hora que você bater, cria essa textura, tá? Ó. É aquilo que eu falei, se vocês vierem com essa pouquinha tinta que está aqui, batendo assim, o que vai acontecer? Para cá não vai ficar bonito igual que vocês começaram com bastante tinta. Então esse é o segredo desse craquelê ficar bem bonito. Ó. Ó. Aqui está pronto. Ele pode secar naturalmente ou vocês podem acelerar com o secador. Eu vou dar uma acelerada aqui nesse aqui que está mais seco, só para vocês verem
o efeito já surgindo. Então, de qualquer forma, ou o pincel ou a esponja, vocês conseguem um efeito bem bonito. Então, tá dando para ver, ó? Já tá secando, já tá craquelando, já tá rachando. E o meu secador ele é um pouquinho lento, mas já tá dando para vocês verem. Mas se vocês não quiserem usar o secador, pode deixar secar naturalmente, que ele vai secar. E ele vai rachar todinho, vai fazer esse craquelê bem bonito, ó. E a mesma coisa aqui com da esponja, a mesma coisa. O efeito fica um pouco diferente, mas fica bonito também. Então aqui ele vai secar agora naturalmente. Vou deixar aqui você, ó, que demora um pouco mais porque a esponja a gente usa um pouco mais de quantidade de tinta, demora um pouco mais. Tá vendo aqui o efeito? Isso aqui, quando ele completar tudo, secar tudo, vai ficar com esse efeito aqui bem bonito do craquelê, tá? Se você quiser aprender as outras técnicas do craquelê, se inscreva no meu canal para receber a notificação assim que eu lançar a aula. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.